Arthur recorda que durante a viagem à Europa, Teresa conversou frequentemente com Amadeu. Teresa nega as acusações de Rubens, mas admite que se o contador tivesse perguntado o que fazer, teria aconselhado a ele denunciar Rubens. Teresa relata a Luísa que ela e Arthur discutiram e, para provocar uma reação nele, disse que ela mesma montaria o escritório oferecido por Fernando, deixando Luísa sem reação. Teresa menospreza o trabalho de Lúcia e avisa Arthur que Aida está organizando uma reunião urgente sobre o Lua Turquesa. Rubens informa Aida que conseguiu a permissão do juiz para visitar o filho doente, o que aborreceu Arthur e Teresa, deixando Aida contente. Genoveva afirma que Rubens foi preso por culpa de Teresa e Arthur não o defendeu. Aida culpa Teresa por todos os problemas que ocorreram e declara que ela deve arcar com as consequências. Em Zacatecas, Mariano visita o restaurante de Fausto, o tio de Roberto. Teresa e Arthur ficam surpresos ao ver Rubens chegar com Aida e Genoveva para a reunião. Eles esclarecem que Martim vendeu suas ações do Lua Turquesa para Rubens, os tornando maioria contra Arthur e Teresa. Teresa lembra que eles detêm a maioria das ações, mas Rubens argumenta que pela maioria dos votos, os três podem superar qualquer decisão deles. Teresa e Arthur devem comprar as ações dos três ou venderem suas próprias ações por um preço muito baixo para que o Lua Turquesa não seja um bom negócio para eles. Quando Teresa reclama, Aida afirma que ela cometeu atos piores e Rubens lembra que foi para a cadeia por culpa dela. Teresa defende que Rubens foi preso por roubar sua própria esposa e critica Aida por apoiar o pai. Arthur questiona Genoveva, que argumenta que precisam resolver os problemas entre Teresa e Aida. Genoveva, Rubens e Aida deixam um contrato e partem para aguardar a decisão de Arthur e Teresa. Furiosa, Teresa afirma que isso só está ocorrendo porque Arthur recusou vender as ações do Lua Turquesa para Fernando. Joana comunica a Heitor que não vai se casar com ele e explica que não estava certa sobre seus sentimentos. Heitor vai embora com o coração partido. Arthur argumenta que não podia prever uma situação assim e sugere que ele e Teresa se mantenham unidos para enfrentar Rubens e Aida. Teresa menciona que não quer ser motivo de piada, mas sabe que Arthur nunca entenderá porque nunca passou por humilhações. Ela comenta que Aida estava comemorando porque deseja vê-la de volta à pobreza, mas não permitirá que isso aconteça. Arthur assegura que encontrarão uma maneira de lidar com isso. Mariano se surpreende ao ver Aurora em Zacatecas e corre para abraçá-la. Aida relata animadamente a Oriana como ficou a cara de Teresa ao saber que os três estavam dispostos a arriscar tudo para impedi-la de ganhar dinheiro. Aida e Oriana estão convencidas de que Teresa vai abandonar Arthur para ficar com outro. Enquanto isso, Teresa recebe Fernando em seu apartamento e revela a jogada de Rubens, Aida e Genoveva contra ela e Arthur. Ela comenta a Fernando que mencionou sua intenção de abrir um escritório para Arthur e pergunta se ele estaria disposto a confiar toda a parte jurídica de suas empresas a ela. Surpreendentemente, Fernando responde que não pode fazer isso nem mesmo por Teresa. Frustrada, Teresa acredita que Fernando não reconhece sua experiência e prestígio comparados aos de Arthur. Fernando explica que não pode iniciar um negócio com Teresa devido a Arthur, pois ele é muito orgulhoso e ficaria devastado se fosse traído. Teresa concorda com Fernando, mas afirma que precisa agir para provocar uma reação de Arthur, levando Fernando a crer que Arthur voltou a beber. Mariano tenta beijar Aurora, mas ela lembra que está ali para trabalhar. Fernando informa Teresa que pode adquirir as ações dos outros sócios do Lua Turquesa. Arthur procura Aida para discutir sobre o Lua Turquesa, mas não a encontra em casa. Mayra revela a Arthur que se opôs à compra das ações por Aida porque queria se vingar de Teresa. Arthur revela que Rubens comprou as ações e que, assim como Aida, não se importou em perder dinheiro, contanto que nem ele nem Teresa ganhassem nada. Mayra fica chocada com a informação. Teresa sugere que Fernando passe no apartamento na manhã seguinte para conversarem calmamente e pergunta como ele se sente em relação ao casamento. Fernando responde que o casamento está confirmado e Teresa expressa seu desejo de que ele seja feliz. Teresa chora, fingindo tristeza, e admite que seria impossível trabalhar junto com Fernando.
Fernando não resiste e beija Teresa. Luísa acredita que Fernando está na construtora, mas Oriana menciona que passou por lá e não o viu, deixando Luísa confusa. Teresa confessa que deseja Fernando, mas pede que ele vá embora. Assim que Fernando sai, Teresa liga para Arthur, se desculpando, e sugere que ele vá para casa para que possam conversar durante o jantar. Arthur pede a Genoveva que tome uma atitude, mas ela insiste que seria melhor encerrar a sociedade e acusa Arthur de ser uma pessoa diferente ao lado de Teresa, lembrando que ele se recusou a defender Rubens, que era seu amigo. Arthur explica que tinha um assunto sério para resolver, mas disponibilizou seus advogados do escritório para ajudar Rubens, que recusou a oferta. Quando Rubens aparece, Arthur sugere que ele pense melhor, pois ele e Teresa estão determinados a lutar, mesmo sem poder comprar o restante das ações. Rubens responde que Arthur está experimentando o que é estar encurralado e não poder contar com quem supostamente poderia ajudá-lo. Oriana informa Fernando que não o viu na construtora e pergunta onde ele estava e com quem. Genoveva e Rubens criticam Teresa para Arthur. Rubens espera que Arthur perceba quem realmente é Teresa, pois se permanecer ao lado dela, continuará perdendo amigos e enfrentará muitos problemas. Arthur acusa Rubens de estar apoiando a Ida para recuperar seu afeto e avisa que ele e Teresa não vão desistir. Fernando repreende Oriana por tentar controlar seus passos. Oriana explica que estava apenas preocupada porque soube de um problema com uma licença de construção e não entende por que Fernando ficou tão alterado. Fernando lembra que já é um homem feito e está prestes a se casar, não admitindo que ninguém o controle. Oriana fica chocada. Luísa mostra a Fernando os convites de casamento. Joana confessa a Regina que tem muito medo de perder o carinho de Aurora por ter terminado com o pai dela. Teresa é a primeira pessoa a quem Luísa entrega o convite de casamento. Internamente, Teresa determina que Luísa só se casará com Fernando se Arthur aceitar a ajuda dele, caso contrário, ela mesma será a noiva. Quando Mayra repreende, Aida garante que não utilizou seu dinheiro para adquirir as ações de Martim e finge desconhecer a origem dos fundos que Rubens utilizou. Ela confessa ter apreciado o respaldo de seu pai contra Teresa. Teresa recebe Arthur carinhosamente, declarando que compreende a necessidade de apoiá-lo integralmente e sugere um brinde. Rubens chega ao hospital para visitar seu filho. Enquanto conversam, Teresa induz Arthur a beber de propósito. Oriana propõe que os convites de casamento sejam distribuídos o mais rápido possível. Fernando, irritado, avisa que ele e Luísa cuidarão de tudo. Teresa recebe Fernando de hobby e mostra Arthur dormindo no chão de tão embriagado. Ao abraçar Fernando, Teresa finge estar com medo. Ela troca de roupa para provocar Fernando. Joana se despede de Heitor, esperando que um dia ele a perdoe, e Heitor chora. Teresa pede a Fernando que convença Arthur a permitir que ele compre o lua turquesa para que se sinta melhor. Fernando não compreende como Teresa pode se preocupar com Arthur após o que ele fez. Aurora sugere que Roberto esqueça Joana, já que ela e seu pai estavam perto de definir a data do casamento. Roberto revela ter imaginado que Joana havia se afastado dele porque não poderia lhe dar filhos, deixando Aurora surpresa. Fernando solicita a Teresa que entre em contato com ele se Arthur começar a beber excessivamente para evitar que a situação piore. Fernando e Teresa se preparam para aplicar um banho gelado em Arthur quando ele finalmente acorda com ressaca e sem lembrar de nada. Teresa simula indignação por Arthur não recordar do que fez a ela. Arthur nota o porta-retratos quebrado e pergunta o que aconteceu. Em seu íntimo, Teresa relembra como organizou tudo. Ela induziu Arthur a ficar embriagado e quando ele adormeceu no sofá, o fez cair no chão. Depois despejou bebida fora, colocou uma garrafa vazia ao lado dele e também quebrou o porta-retratos. Teresa sai para trabalhar fingindo indignação. Enquanto Arthur toma algo para a ressaca, atende a porta para Regina, que percebe seu estado.